Aleluia, Pai, obrigado por essa noite poderosa, Pai. Nós estamos aqui para te louvar, para cantar louvores, Pai, ao seu nome. Nós estamos aqui para levantar as nossas mãos, Pai, em adoração, em rendição ao Senhor. Nós somos tão gratos pelo nome poderoso de Jesus, Pai, porque debaixo, sobre todo esse nome, todo joelho se dobra. Então não há problemas que possam nos vencer, porque nós temos a autoridade no nome de Jesus. Nós somos tão gratos, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é livre aqui em nosso meio para agir em nós e através de nós. Nós queremos, Pai, ver as boas obras das suas mãos acontecendo nas nossas vidas, mas também, Pai, através de nós. Então nós nos consagramos nessa noite a você, te agradecemos, te louvamos, nós te amamos, Jesus. Você é tudo para nós, você é bem-vindo aqui. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Nós declaramos águas da unção em movimento, declaramos, Pai, fogo do seu Espírito aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode sentar, fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lugar, que está aí ao seu lado, aliás. Seja muito bem-vindo. Esse certamente é o melhor lugar que você poderia estar, amém? Esse é um lugar de milagres, esse é um lugar de provisão de Deus para a sua vida. Esse é um lugar de você aprender sobre a palavra, de você ter comunhão com os irmãos, de você congregar. Isso é um milagre, amém, queridos? Então fica com expectativas naquilo que Deus já começou a fazer nesse culto e ainda tem muito mais para acontecer. A sua vida pode ser transformada, então só recebe aquilo que Deus tem o desejo de te dar, amém? Eu queria conhecer as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana, ou está fazendo aniversário hoje. Nós queremos orar por você, amém? Tem alguém que está fazendo aniversário hoje, ou fez ao longo dessa semana? Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, ou até mesmo de novo nascimento. Nós queremos orar por você. Vai ser uma oração exclusiva, né, para o nosso Rodrigão. Então eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, amém, queridos? Vamos liberar palavras de vida e bênção sobre ele, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida do Rodrigo. Pai, nós declaramos que essa vai ser a melhor estação que ele já viveu até aqui. Declaramos a sua boa mão, Pai, que está estendida sobre a vida dele, está aberta, Pai. Declaramos que as bênçãos que já pertencem a ele se manifestarão nesse novo tempo em abundância, em nome de Jesus. Declaramos um ano de paz, alegria, provisões abundantes, em nome de Jesus. Saúde divina fluindo no corpo dele, em nome de Jesus. Declaramos o Rodrigo correndo a carreira dele velozmente e cumprindo o propósito para o qual ele foi criado nessa terra. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas, parabéns, Rodrigão. Tem um presente aí da nossa igreja para você. Glória a Deus, o Senhor é bom. Ontem nós tivemos uma ação da nossa Secretaria de Missões. Isso aconteceu lá no Complexo Esportivo Parentão, e a gente tem um vídeo preparado para você ficar por dentro de tudo que aconteceu lá. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Teresina, o avivamento já começou. Vou gastar a minha vida. Glória a Deus, que bênção. Uma salva de palmas para a nossa Secretaria de Missões, que fez um trabalho extraordinário ali naquele lugar, né? Eu queria te deixar a par de alguns dados. Lá 200 pessoas foram alcançadas com kits, copos de água,
que foram distribuídos. Então 200 pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus de alguma forma, amém? Das quais 48 pessoas receberam oração e 3 pessoas receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Então foi algo extraordinário que aconteceu lá. Esse é um povo que está cumprindo o ID de uma forma organizada através da nossa Secretaria de Missões, e você pode fazer parte disso também. Se você quer fazer parte da nossa Secretaria de Missões, ao final você pode procurar lá o nosso balcão de informações e eles vão ter o prazer de te instruir como você pode fazer parte dessa secretaria que tem cumprido o seu papel, né, com relação ao ID, como eu disse, de uma forma organizada, como igreja, indo para fora das 4 paredes. Amém? Nós vamos exibir agora o Verbo News e eu queria que você ficasse ligado aí para não perder nada da nossa programação semanal. Dia 17 de maio, o culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fica ligado para não perder nada. Amanhã é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Doutrinas Básicas da Bíblia com o professor e pastor Rubem Oliveira. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É amanhã, às 20 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna às 19h30, um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia com homens de verdade, então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres, haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. E atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto?
As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passa lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade e contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol e seja você também um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Derek Walker. É o livro Dupla Eminência. Poucos temas despertam tanta expectativa e tantas dúvidas quanto a volta de Cristo. Afinal, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas e a tribulação e o dia do Senhor, quando podem acontecer? O ensino da dupla eminência mostra com clareza que o arrebatamento e o dia do Senhor são iminentes e podem ocorrer sem aviso, a qualquer instante. Com uma abordagem cuidadosa e fundamentada, este livro apresenta uma contribuição inovadora ao demonstrar que a dupla iminência é o que une e harmoniza os ensinos proféticos de Cristo e dos seus apóstolos. Então não perca mais tempo. Passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada e até mais. Tudo, amém, mas eu queria reforçar aqui que amanhã no Rema nós temos o dia do visitante, né? Então, apesar de as matrículas estarem encerradas e você só poder se matricular no próximo ano, mas amanhã você tem uma oportunidade de vir aqui visitar e participar de uma aula do Rema, né? Do maior centro de treinamento bíblico do mundo, de uma forma totalmente gratuita. Então é uma oportunidade para você vir conhecer o Rema e trazer alguém com você, né? Nós iniciamos a matéria Doutrinas Básicas da Bíblia sexta-feira com o pastor Rubem Oliveira, né? Pastor presidente lá da Igreja Verbo da Vida em Caucaia, no Ceará. Tem sido uma grande bênção até aqui. Então vem para cá, vem para o dia do visitante, traz alguém com você e certamente a sua vida e a do seu convidado nunca mais serão as mesmas. Vocês serão impactados pela palavra de Deus. Amém? Queria te lembrar também, você que é papai e mamãe ou quer investir na vida de alguma das nossas crianças ou de alguma criança que você quer investir, as inscrições para o Acamp Kids também estão abertas e você pode fazer a inscrição da sua criança ou investir na vida de alguma criança, procurando lá o nosso balcão de informações e fazendo a inscrição deles. Amém? Vai ser um tempo, irmão, certamente extraordinário. Deus vai alcançar essas crianças, como sempre faz, na linguagem deles, da forma deles, mas a vida deles nunca mais vai ser a mesma depois desse tempo, depois desse acampamento. Então passa lá e faz a inscrição da sua criança no Acamp Kids. Eu queria saber se tem alguém que está nos visitando nessa noite pela primeira vez. Tem alguém que está vindo na nossa igreja pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, a gente quer te conhecer. Tem alguém? Nós temos algum visitante hoje? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então vamos continuar aqui o nosso culto. Vamos continuar a nossa adoração ao Senhor agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, já vai também separando aí o seu dízimo, a sua oferta. Queria te lembrar que hoje, né, é o dia do nosso projeto bem na hora. Então você que trouxe o alimento, você vai poder na hora de vir aqui à frente trazer seu dízimo, sua oferta. Nós temos aqui um cesto ao lado e você vai poder colocar o alimento aqui nesse cesto. O projeto Bem na Hora é um projeto que veio do coração de Deus para a nossa igreja e nós temos alcançado irmãos da nossa igreja e também a comunidade aqui próximo a nós com cestas básicas, né? Tem sido uma grande bênção e você faz parte disso, você faz parte dessa grande obra que Deus está fazendo
através do projeto Bem na Hora. Amém? Então eu queria que você que trouxe o alimento, na hora que vier aqui ofertar e dizimar, você traz também e deposita ali naquele cesto que está aqui à minha esquerda. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele fala sobre nós honrarmos com os nossos bens. Isso fala sobre uma semente poderosa que nós podemos plantar, né? A nossa oferta, ela destrava coisas no reino espiritual, amém, queridos? E também fala sobre as primícias, né? A primeira parte de toda a nossa renda. Isso fala sobre o dízimo, e ele diz que isso é uma atitude de honrar a Deus. Honrar é devoção, né? Honrar fala sobre amor, fala sobre entrega, fala sobre consideração. Quando nós consideramos Deus acima de todas as coisas na nossa vida, incluindo também as finanças, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, nós reconhecermos a Deus através das nossas finanças, expressarmos o nosso louvor, o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor através das nossas finanças, amém, queridos? Isso é honra, e a consequência disso e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é o desejo de Deus para mim e para a sua vida, amém? Sempre superabundante em toda boa obra. Isso é as suas finanças indo sempre melhorando cada dia mais, amém? Você avançando lá no seu trabalho, novos clientes chegando, suas finanças sendo destravadas. Tudo isso é uma consequência de honrar a Deus, de provar que nós amamos a Deus através das nossas finanças. Amém, queridos? Então, com esse entendimento, eu queria que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope você vai encontrar a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Também está aparecendo aqui no nosso telão. E você que quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás ali nós temos as nossas tesoureiras, elas estão lá preparadas para te receber, e você também tem essa ferramenta para honrar ao Senhor nessa noite. Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Se você vai fazer através do envelope, então levanta ele bem alto. Se fez através de meios digitais, levanta a sua mão, levanta o seu celular. Nós vamos render graças ao Senhor, e você vai sair do seu lugar com grande alegria para vir ofertar e dizimar nessa noite. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de te reconhecer, de te honrar, Pai, através do nosso dinheiro, através das nossas finanças, do nosso dízimo, das nossas ofertas. Nós queremos dizer que tudo que nós temos, Pai, tudo que nós somos, pertence a você, e nós queremos provar e reconhecer isso nessa noite. É com grande alegria, Pai, que nós queremos te dar aquilo que nós temos de melhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar com alegria, queridos. Tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou Pois eu sou teu.
és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite reunidos como família, como teus filhos, como aqueles que te amam mais do que tudo. Estamos aqui rendidos com os nossos corações abertos para receber mais uma porção grandiosa e poderosa da tua palavra. Senhor, estamos aqui também para te dar o perfeito louvor, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto somos gratos a ti. Você pode expressar um pouco a sua gratidão ao Senhor, irmãos? Nós somos gratos a ti, Pai. Onde estaríamos se não fosse o Senhor nas nossas vidas? O que estaríamos fazendo agora se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Somos gratos porque fomos libertos. Somos gratos porque fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos porque o Senhor é o nosso pastor, nada tem nos faltado. Somos gratos porque o Senhor é aquele que nos supre. Você é a nossa torre forte. Você é o nosso bem mais precioso. Você pega nas nossas mãos quando estamos precisando. Você nos consola em momentos de tristeza e de tribulação. Você é o nosso socorro bem presente. E estamos aqui nessa noite para te dar a honra, a glória, o perfeito louvor, levantarmos mãos santas a fim de te adorar e reconhecer a tua poderosa mão, a tua ação nas nossas vidas, Pai. Estamos aqui nessa noite como teus filhos para te servir, para te bendizer, para exaltar o teu santo nome, para nos render a ti, nos render e nos submeter à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e para receber uma poderosa porção da tua palavra. Fala, faz, opera, realiza nessa noite, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Senta um pouco. Meninos, obrigado. Que bênção. Graças a Deus. Você está alegre hoje? Só hoje? Aleluia. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E nós estamos inseridos nesse reino. Não é comida nem bebida, não se trata de coisas materiais, mas se trata de justiça. Já fomos justificados. Se trata de paz, Ele é a nossa paz. E se trata de alegria no Espírito. O crente tem que viver alegre. Então dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado e diz para ele: a alegria do Senhor é a tua força. Eu sei, irmãos, que as circunstâncias vêm, se levantam, tempestades vêm, se levantam na nossa vida. O diabo muitas vezes trabalha contra nós, trazendo oposição, trazendo resistência. Mas a gente precisa estar alertas e conscientes de que nada pode roubar a nossa alegria. Precisamos estar alegres no Senhor. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, não importa a circunstância, o cenário, o problema que você está enfrentando, eu quero dizer para você, há alegria para você. Fique alegre, se anime, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos ter a apresentação de uma criança, e eu quero chamar aqui essa família maravilhosa, a Luanara Mavi Lima Oliveira, os pais, o Luan Souza de Oliveira, a mãe, a Jéssica, Paulo Rodrigues de Oliveira, seu irmão. Olha que princesa, nosso momento fofura. Linda, linda, linda. Que bênção. Então, Luan, Jéssica, a Bíblia nos orienta em Provérbios capítulo 22, no verso 6, que a gente precisa ensinar a criança no caminho. Não se trata de ensinar o caminho. Tem muitos pais que erram nisso, que querem ensinar para a criança o caminho, ensinar para a criança a Bíblia. Está tudo certo aí, mas a gente não deve ensinar só a Bíblia para ela, a gente deve viver a Bíblia.
É por isso que a Bíblia diz que a gente deve ensinar no caminho, não o caminho. Significa que a gente precisa ser a Bíblia para essa criança. A nossa vida, nosso estilo de vida, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas reações precisam estar de acordo com a palavra de Deus. E no nosso proceder, a criança vai aprender com a gente. Então é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho. E a Bíblia diz que ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Então esse é um papel de vocês, como pais, essa é a responsabilidade de vocês. A igreja é um suporte nisso, mas o papel é dos pais. Então vocês têm essa responsabilidade. E hoje nós vamos estar apresentando a Luanara para o Senhor. Não se trata de ela agora se tornar uma crente, não é isso. Ela não está nascendo de novo agora, mas nós estamos consagrando ela ao Senhor, estamos dedicando ela ao Senhor, amém? E esse é um gesto muito importante no mundo espiritual. E nós, como igreja, precisamos fazer isso juntos. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida dela, vamos estar consagrando. Consagração é dedicação, é oferecimento, né? A gente está oferecendo ela, a gente está dedicando ela ao Senhor, amém? Vamos fazer isso juntos? Glória a Deus. Você vem com o pastor? Seu pastor? Vem. Vamos ver se você vem. Oh, vem. Tá bom. Tá bom. Você vem. Fica com o papai. Fica com o papai. Vai. Glória a Deus. Isso mesmo. O papai já ensinou bem, tá vendo? Isso aí. Bora. Bora. Eita. Calmou, papai. Bora. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa criança a você. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem guardado, tem preservado a vida dela, e nós dedicamos essa criança, consagramos essa criança ao Senhor. Declaramos que ela é separada para um propósito, e todos os seus planos, o teu propósito vai se cumprir plenamente na vida dela, Senhor. Eu declaro ela crescendo em graça, estatura e sabedoria. E se a igreja não for arrebatada antes, essa criança será uma grande bênção para essa nação, para essa cidade, para a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, a Luanara, Pai, vivendo dias extraordinários. Eu declaro o suprimento completo e as provisões abundantes. Nada vai faltar na vida dela. Eu declaro, Pai, tudo que ela precisa para viver uma vida abundante nessa terra, chegando para ela em nome de Jesus. Abundância, abundância, nada vai faltar em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo sobre a vida dos pais. Eu declaro, Pai, eles sendo pais excelentes. Eu declaro a provisão vindo para eles. Eu declaro a sabedoria do alto chegando para eles. E eles sabendo, Pai, conduzir a Luanara em todos os caminhos do Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, por essa família, e eu declaro, eles vivendo todo o teu propósito, eles vivendo, Pai, os planos que você tem para eles, no nome de Jesus. E Satanás, nós falamos com você, você não tem autoridade sobre essa criança, eu repreendo todos os seus intentos, e eu declaro o corpo dela guardado, do alto da cabeça à planta dos pés, saúde divina sobre a vida dela, no nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, Jéssica. Parabéns. Tchau, princesa. Linda. Você é muito linda. Ei. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para eles. Que bênção. Graças a Deus. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Diz assim:
Ide, portanto, e ficais sentado nos cultos de domingo, sem fazer nada, só ouvindo a palavra, como grandes preguiçosos. É porque é uma outra versão amplificada que eu estou lendo aqui. Não é essa que está escrito na Bíblia de vocês? Ide, portanto, e não façais nada, deixai a vida acontecer, e fique só pedindo coisas para Deus. Não é isso não que está escrito na Bíblia de vocês? O que está dizendo aí? Ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui Jesus estava instruindo os seus discípulos, ele estava instruindo aqueles que eram, naquele tempo, seus seguidores, e essa instrução, ela está válida até hoje para a sua igreja. Todos que são discípulos, todos aqueles que são seguidores de Jesus, todos aqueles que se chamam cristãos, todos aqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus, eles têm essa incumbência, eles têm essa responsabilidade. Ide, portanto, e fazei discípulos. É muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente aprendeu o evangelho de uma maneira errada. Tem muito crente que aprendeu o evangelho de uma maneira errada. Tem muito crente que aprendeu um evangelho em que você tem o socorro de Deus, em que você busca algo de Deus, você busca um bem de Deus, você busca um benefício de Deus, você busca uma bênção de Deus. E está tudo certo. Nós precisamos sim das bênçãos de Deus, dos benefícios de Deus. Deus quer nos alcançar, Ele já liberou bênção para nós, nós somos abençoados. Jesus, Ele nos trouxe uma vida e uma vida em abundância, mas a gente não pode ficar preso a um evangelho de benefícios. A gente precisa entender que o evangelho, ele traz para nós benefícios, mas ele também traz para nós responsabilidades. E quando Jesus fala sobre ide, portanto, fazei discípulos, ele está trazendo para nós uma responsabilidade. Ide, portanto, e fazei discípulos não é um pedido de Jesus, mas é um comando para a sua igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos é algo tão precioso quanto sermos abençoados por Deus. E quando nós negligenciamos a responsabilidade e ficamos só com os benefícios do evangelho, nós não estamos vivendo a totalidade do plano de Deus. Nós estamos nos distanciando do propósito que Ele estabeleceu para a sua igreja. E nós, como igreja, somos filhos de Deus, mas nós também temos responsabilidades para com Ele. Somos filhos, temos benefícios. Deus, Ele não só nos abençoa, como Ele deseja que a gente cresça, que a gente avance, mas não podemos negligenciar as responsabilidades que foram colocadas para nós. T.L. Osborne, certa vez, ele disse: ganhar almas é apenas o começo, é preciso ensinar as pessoas a viverem em Cristo. Eu sei que muitas pessoas falam sobre o ide no sentido de pregar o evangelho para as pessoas lá fora. E nós precisamos mesmo despertar para isso. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos diz que nós já temos um ministério, e é o ministério da reconciliação. E esse ministério todo crente deve exercer. Tem muitos crentes na igreja querendo o púlpito, querendo oportunidades, querendo liderar alguma área da igreja, e está tudo bem quanto a isso. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado ou o ministério, excelente obra almeja. E precisamos mesmo almejar isso, é uma bênção. Mas a gente não pode esquecer de que nós já temos um ministério antes de qualquer coisa. Ao invés de querermos o púlpito, ao invés de querermos a liderança, ao invés de querermos o destaque, precisamos desejar mais e querer mais, estar atuando no ministério da reconciliação. E o que é esse ministério da reconciliação, pastor? É reconciliar o mundo que está perdido com Deus.
Eu sei que não vai ter muitos améns, não vai ter muitas curtidas lá no canal do YouTube, essa mensagem. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que tão importante quanto nós ouvirmos sobre prosperidade, tão importante quanto nós ouvirmos sobre família, tão importante quanto nós ouvirmos sobre cura, é nós ouvirmos sobre as nossas responsabilidades como igreja. Tem muitos crentes imaturos, infantis, tem muitos crentes que estão deficientes em muitas áreas das suas vidas, porque não têm despertado para o evangelho na sua totalidade. Evangelho não se trata só de bênçãos, cura, de uma vida abundante. Evangelho também se trata de responsabilidades. E nós temos uma responsabilidade, que é ir, portanto, por todo mundo, por todas as nações, e fazer discípulos. E muita gente pensa que o ministério da reconciliação está relacionado a simplesmente nós pregarmos o evangelho para as pessoas ou falarmos rapidamente sobre Jesus, alguns versículos sobre a Bíblia para alguém e dizer, pronto, minha missão está cumprida, já fiz o que era para eu fazer. Como se fosse uma obrigação em que nós não fazemos com o coração, como se fosse algo que fosse penoso demais para a gente e a gente faz de qualquer jeito. Não se trata disso. E o ministério da reconciliação não é só empurrarmos goela abaixo alguns versículos bíblicos ou falarmos sobre algumas verdades para as pessoas. Jesus, quando ele trata sobre o ID, ele trata sobre esse ministério da reconciliação, ele está falando sobre fazer discípulos. E fazer discípulos não é só falarmos coisas rápidas com as pessoas. Fazer discípulos está relacionado a termos tempo. Fazer discípulo está relacionado a darmos o nosso esforço, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nos dedicarmos para as pessoas. E infelizmente a religião nos ensinou que isso é o trabalho do pastor. O pastor também faz isso, irmãos, mas isso é o trabalho de um crente. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas. Isso é bíblico, isso faz parte do ID. Mas nós também precisamos entender que não se trata só de pregar o evangelho para as pessoas serem salvas. Mas nós precisamos entender a responsabilidade que carregamos, que é de também fazer discípulos. Precisamos ganhar as pessoas, precisamos pregar o evangelho para elas, mas precisamos também consolidá-las, discipulá-las, fazer delas discípulos de Cristo. 5 améns, que bom, 5 pessoas concordam comigo. Graças a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que fazer discípulo é algo que tem um preço a ser pago. E a pergunta nessa noite é, você está disposto, você está disposta a pagar um preço para fazer discípulos? Porque fazer discípulo é algo que muitas vezes vai nos custar. Custar o nosso dinheiro, custar o nosso esforço, custar a nossa paciência, custar a nossa dedicação, sermos perseverantes. Porque muitas dessas pessoas que Deus vai colocar nas nossas vidas, são pessoas que não vão querer, ou que vão lutar contra, ou que vão estar debaixo de uma influência diabólica. E nós, como pessoas maduras, como cristãos maduros, somos aqueles que vamos levar o evangelho para eles. Somos aqueles que vamos dedicar a nossa vida a ensinar da palavra de Deus. O que você tem feito com o que você tem aprendido aqui na igreja? O que você tem feito com o que você tem aprendido no Rema? Eu sei que tem sido bom para você, eu sei que você tem crescido em Deus, eu sei que você tem crescido em fé, eu sei que você tem tido muitas experiências, muitos testemunhos do Senhor. Mas sabe, irmãos, isso não deve parar em você. Você tem que passar isso adiante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E sabe de uma coisa? O amor de Deus, Romanos capítulo 5 fala sobre isso, foi derramado, esse mesmo amor que Deus dispensou por toda a humanidade, a fim de salvar essa humanidade por meio de Cristo. Esse mesmo amor foi derramado no meu e no seu coração. A gente precisa ser apaixonados por vidas. Tem mães crentes nesse momento orando por filhos. Tem esposas crentes orando por seus maridos. Tem maridos crentes orando por suas esposas. E eles oram dizendo, Senhor, o meu filho não me ouve, a minha esposa não me ouve,
ele não quer ouvir o evangelho de mim, porque ele não considera por causa da intimidade, mas levanta alguém no caminho dele para pregar o evangelho para ele, para amá-lo. E aí essa pessoa aparece na sua vida, e sabe o que você faz? Não prega para ela, não cuida dela, não se importa com ela, não a ama com o amor do tipo de Deus. Deixa a timidez falar mais alto. Deixa a indiferença falar mais alto. Às vezes, nós estamos tão preocupados com as nossas próprias vidas, estamos tão preocupados com os nossos problemas, vivendo o nosso mundinho ali, e a gente se esquece do nosso propósito nessa terra. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a pergunta é, será que temos iluminado? Será que temos salgado? Será que temos feito a diferença? Precisamos romper, irmãos, todos os dias com a religiosidade. A gente aprendeu o evangelho de maneira errada. Cuidado para a gente não se tornar aquilo que éramos no passado. Aqueles religiosos que iam no domingo de manhã para uma cerimônia, para um ritual, e ia por desencargo de consciência, a fim de alguma forma, obter perdão pelos pecados que praticava durante a semana. Isso não é evangelho. É algo parecido com o evangelho, mas não é evangelho. Mas agora não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho. Irmão, vamos viver o evangelho de uma maneira autêntica, intensa. Vamos ser crentes de verdade. O convite de Deus nessa noite para você é, vamos viver o evangelho de verdade. O tema dessa mensagem é, ide e fazei discípulos. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Não se trata só de anunciar a palavra. Isso é muito bom. Precisamos mesmo. Eu sei que tem crentes que precisam ouvir sobre falar a palavra para as pessoas, porque muitas vezes não tem falado. E alguns até falam, mas se esquecem que não se trata só de falar, se trata de fazer discípulos. O apóstolo Paulo, ele dedicou a sua vida a isso. Ele fazia viagens missionárias e ele ia para uma determinada cidade e lá ele tinha uma oportunidade na sinagoga, ele falava sobre Jesus na sinagoga, as pessoas que criam sobre aquilo, sobre a mensagem, sobre o caminho, sobre a palavra, se achegavam até ele e ali ele ia para um outro lugar e discipulava aquelas pessoas. E trazia o evangelho com mais clareza para aquelas pessoas. Ensinava aquelas pessoas a viver o evangelho de uma maneira autêntica. E sabe, talvez você pense, eu não sou tão eloquente, eu não sei falar tão bem, eu não sei versículos decorados. Mas irmão, o que você tem, o que você sabe, é suficiente para ensinar para outra pessoa. Aleluia. A.B. Simpson, um grande avivalista canadense do século XIX, ele disse, o objetivo de Deus não é apenas converter homens, mas conformá-los à imagem de Cristo. O objetivo de Deus não é só que homens se convertam, mas é que eles se tornem a imagem de Cristo. E nós precisamos, irmãos, estar engajados nesse propósito, de transformar pessoas à imagem de Cristo. Aquilo que você tem recebido não é só para você, você precisa passar para alguém. Passar para quem, pastor? Para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para alguém próximo a você. Talvez a pessoa que faz faxina na sua casa, o motorista do Uber, a atendente lá na padaria, na farmácia, o frentista no posto de gasolina. Irmão, todo mundo tem que ser marcado pelo evangelho através da sua vida. E você prega para ela, prega o evangelho, aquela pessoa vai se converter. E sabe de uma coisa, depois que ela se converter, você não deixa ela de lado. Você vai estar lá fazendo um acompanhamento com ela. Só quem sabe a experiência que é, a alegria que é, o prazer que é você sentar com algum novo convertido, abrir a Bíblia com ele e começar a ensinar princípios básicos da palavra. E você vê aquela pessoa admirada, você vê aquela pessoa aprendendo algo, você vai vendo a transformação na vida dela. Ela começa a vir para os cultos, aí nos primeiros cultos, na hora do louvor, ela está assim. Ela não sabe cantar nenhuma música, ela não sabe o que fazer.
Mas à medida que o tempo vai passando, ela continua vindo, daqui a pouco você vê ela assim. Daqui a pouquinho você vê, no outro culto, ela com o olho fechado. Ela não sabe orar, ela não sabe adorar, daqui a pouco você está vendo ela aqui, ó, cantando a música. Daqui a pouco você está vendo ela orando. Fruto de alguém que ensinou para ela. Fruto de alguém que estava ali dando os primeiros passos. Não precisa responder, mas quem aqui já deu os primeiros passos para alguém? Sabe, irmãos, isso não pode ser algo aleatório, algo que acontece de vez em quando. Isso precisa ser rotineiro para nós. A gente precisa estar acostumado a sentar com pessoas, abrir a Bíblia e ensinar a palavra para elas. Pastor, mas eu não sei o quê. Irmão, ensina João 3,16. Ensina o que você sabe da palavra. Ensina 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Olha que revelação poderosa. Você antes era uma criatura que andava segundo os seus preceitos, os seus pecados, mas agora você é uma nova criatura. Você agora tem um Senhor. Você agora vive debaixo dos princípios da palavra. Olha que coisa simples. Mas aquilo para nós é simples, mas para aquela pessoa é algo fundamental. Aleluia. Kenneth Hagin disse certa vez: o plano de Deus é que cada crente cresça espiritualmente e ajude outros a crescer. Tem muita gente que para no crente crescendo espiritualmente. Tem muita gente egoísta no evangelho, na igreja. Tem muita gente que só pensa nela própria, no propósito próprio, nas bênçãos, nas realizações, naquilo que Deus pode trazer para ela. Irmão, a gente precisa sair desse modo onde tudo se trata de nós. E a gente precisa entrar no modo onde tudo se trata de Deus. Marcos, capítulo 8, no verso 35, abre comigo. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Diz assim, Marcos 8, verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Quem quiser salvar a sua vida, quem ficar pensando só em você, quem for egoísta e só pensa em mim, a oração é por mim, a bênção é para mim, eu vou para a igreja para eu poder ter algo. Eu vou para a igreja para mim. Mim não faz nada, Tarzan. Para mim ser abençoado, para mim ganhar algo, para mim. Não, irmão. Evangelho não é mais um estilo de vida onde tudo é para mim e por mim. Evangelho agora é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Quem quiser, eu vou me salvar nessa. Eu só penso em mim. Pensa em mim, ore por mim, liga para mim. Não liga para ele. Não chore por ele. Os mais antigos vão saber. Aleluia. Tem muito crente assim, irmão. Parece que o mundo gira em torno dele. O pastor não falou comigo, não mandaram uma mensagem para mim no meu aniversário, a esposa do pastor passou por mim e não falou. Tudo gira em torno dele. Aquele que quiser salvar a sua alma. Mas olha o que Jesus ensina para nós. Ele diz, e quem perder a vida por causa de mim. A grande questão no evangelho não é quem quer salvar a sua vida, mas é quem quer perder.
Quem está disposto a perder a sua vida? Quem está disposto a perder a sua vida? Perder por quê? Perder sem sentido? Morrer sem sentido? Perder a vida sem sentido? Não. Ele diz, perder a vida por uma causa. O mundo hoje tem pregado causas. A causa LGBTQIA+, a causa do racismo, a causa da misoginia, a causa não sei de quê. Tem muitas causas por aí, mas Jesus está apresentando a verdadeira causa pela qual se é digno perder a vida. Jesus está apresentando aqui a verdadeira causa que tem uma razão, que tem um sentido. E que causa é essa? Ele e o Evangelho. Ei, você tem uma causa. A sua causa não é política. Nós estamos em ano de eleição. Não fique abraçando causas políticas. Existem políticos e existem filosofias políticas que estão alinhadas com a palavra. Mas não quer dizer que seja a nossa causa. Cuidado, não abrace políticos. Não abrace questões políticas, ideologias. Abrace a causa. Que causa é essa? Jesus e o Evangelho. E ele diz que quem abraçar essa causa, quem estiver disposto a perder a sua vida, esse vai salvar a sua vida. Pastor, mas formar discípulos é algo difícil, é algo doloroso, ele não quer, ele é escorregadio, eu ligo para ele, ele não quer falar comigo, não me atende, eu mando mensagem, ele não responde. Irmão, você precisa ter discernimento espiritual. Quando aquela pessoa recebe Jesus, o diabo fica furioso. O diabo vai fazer de tudo para aquela pessoa desistir da decisão que ela tomou de receber Jesus. O diabo vai trazer aquela ex-namorada que ele nunca viu, nunca mais viu, 10 anos que não viu, vai aparecer. Aqueles amigos de faculdade que tinham 20 anos que ele não via, vão aparecer para chamar ele para beber. Existe um mundo espiritual por trás, e a gente precisa ter esse discernimento. E fazer discípulo não é algo fácil. Vai requerer de nós um preço a ser pago. Vai requerer de nós perder a nossa vida, o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço. E a questão é, estamos dispostos a perder pela causa? Que benefício eu vou ter, pastor? Não vou ganhar nada. Você tem um grande benefício nos céus. Jesus disse que mais importante é a gente acumular tesouros no céu e não na terra. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, está sendo computado no sistema celestial. E um dia nós vamos prestar contas. Isso vai ser transformado para nós em galardões, em prêmios. Mas eu costumo dizer que à medida que a gente cresce no Evangelho e a gente vai se tornando maduros, a gente nem fica tanto pensando nos prêmios que a gente vai receber. A gente fica mais conectado com a causa, com a missão. Porque se trata de propósito. E tem muito crente na igreja vivendo uma vida aleatória, sem propósito. E nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade está diretamente atrelada ao propósito que nós carregamos. Vamos despertar. O crescimento da igreja precisa ser algo latente dentro de nós. A gente precisa olhar para essa cadeira do lado vazia, que a gente coloca a bolsa, que a gente coloca a Bíblia. Está vendo? Isso deve incomodar a gente. Um amém. Que benção. Aleluia. Pode olhar para mim, irmão, com a cara feia, achando, essa palavra de hoje não é tão boa. Eu não estou aqui para pregar o que você quer. Queria ouvir sobre prosperidade. Estou triste, estou passando por pressão, queria que o pastor me desse uma palavra de ânimo. Ei, essa é uma palavra de ânimo para você.
quando nós cuidamos das coisas do Senhor, quando nós nos envolvemos com o propósito dele, irmão, ele cuida das nossas coisas. Sabe por que nós estamos muitas vezes tão sentimentais, tão carnais, tão emotivos? É porque nós não estamos cuidando das coisas do Senhor. Nós estamos muito presos à nossa própria vida. Estamos nos esquecendo do propósito. Estamos nos esquecendo do que é ser igreja. Infelizmente, têm sido gerados crentes emotivos, emocionais. Crentes que querem fazer, ouvir, ter o que eles querem. E não o que é necessário. Cuidado com isso. Isso não é evangelho. Evangelho são boas novas. As boas novas é para a gente, mas é também para o outro, para o próximo. E nós somos os pés apostólicos de Jesus nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus conta comigo e com você. Essa cadeira que está vazia do teu lado deveria te incomodar profundamente. Você, quando visse essa cadeira vazia, você deveria sentir dor. Você deveria estar triste. Isso deveria incomodar você. Precisamos, irmãos, ser compulsivos em convidar pessoas para vir para os cultos. Precisamos ser compulsivos em pregar o evangelho para as pessoas. Precisamos ser compulsivos em discipular novos convertidos. Precisamos ser compulsivos em fazer discípulos. Não se trata só de pregarmos para pessoas na rua, mas se trata de pregarmos para ela, alcançarmos aquela vida e formar nelas discípulos. Aleluia. E quando falamos sobre crescimento na igreja, as pessoas pensam, isso é papo de pastor. Não, irmão, isso não é papo de pastor, não. Isso é papo de crente. Ah, pastor, mas eu não quero que a igreja cresça. Está tão bom assim. Quanto mais gente, mais problema. É verdade. Quanto mais gente, mais problema. Mas o problema, irmão, ele vai ser resolvido. O problema é feito para ser resolvido. Agora, a missão, ela precisa ser cumprida. E nós temos uma missão, nós temos uma causa. Essa causa é Jesus e o Evangelho. E Jesus nos trouxe um comando, uma ordenança para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos. E olha que coisa interessante, ele fala que nós precisamos fazer discípulos em todas as nações. Mas como a gente vai para outras nações, se a gente ainda não ganhou todas as pessoas aqui ao nosso redor? Aleluia. O que você tem feito com a palavra que você tem recebido? David Shu, ele disse, o verdadeiro crescimento da igreja acontece quando cada crente é treinado para cuidar de outros. Você está cuidando de alguém? Aleluia. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu preciso ser cuidado. Amém. Tem um cuidado de Deus para você. Tem alguém que vai cuidar de você. Mas a pergunta é, você tem cuidado de alguém? Quando nós começarmos, irmãos, a cuidar de pessoas, nós vamos ver que o nosso problema é tão pequeno. Nós vamos ver o cuidado de Deus agindo, atuando nas nossas vidas. Às vezes a gente vê que o problema do nosso casamento é algo grande demais. Até um dia que a gente conhece um casal que está passando por um problema muito mais grave. E aí a gente começa a ver, meu Deus, meu problema não é nada. Não é assim? Que tal você começar a mudar a sua mentalidade? Que tal você começar a renovar a sua mente pela palavra, de maneira que você saia desse modo, onde você é um bebê que precisa de cuidados, e começa a entrar num outro modo, começa a entrar numa outra atmosfera, numa outra esfera, onde você vai ser aquele que cuida. A vida da gente é feita de fases. Da mesma forma, a nossa vida cristã, a nossa corrida cristã. Tem pessoas que falam que
a vida cristã é uma caminhada, né? Eu não gosto dessa expressão, porque o autor de Hebreus nos diz que nós temos uma carreira que é proposta. Carreira está falando sobre corrida, está falando sobre velocidade. Caminhada não, caminhada é algo lento. Mas a Bíblia fala sobre corrida, isso mostra que Deus tem pressa. E tem muito crente, irmão, que fica nessa caminhada e fica ali anos paralisado. Anos lento. Não, Deus tem uma corrida para você. Está na hora de você mudar essa estação. Está na hora de você sair desse modo onde você requer atenção, requer cuidado, requer tratamento e começa a cuidar de alguém. E um dia nós somos adolescentes. Mas no outro dia, irmão, nós somos adultos. Somos pais, nos tornamos pais. E quando vem aquele bebezinho ali, a gente, meu Deus do céu, agora eu tenho que cuidar de alguém. Da mesma forma é no Evangelho. Em um tempo você é um bebê, depois você se torna uma criança, depois um adolescente. Mas chega um tempo que você precisa chegar na fase adulta. E você precisa começar a cuidar das pessoas. Você sabe que aqui na igreja, os nossos visitantes, os nossos convidados, eles têm uma pulseira amarela. Quem você vê com uma pulseira amarela, irmão, você tem que ir lá, abraçar, conversar, puxar assunto. Essa coisa de você acabar o culto, você sai correndo, né? Fica só esperando a bênção apostólica. Não existe bênção apostólica, existe a bênção do alto, do Senhor. Mas a religião nos ensina, eu preciso da bênção apostólica. Quando eu assumi a igreja, eu me lembro que eu encerrava o culto e dizia, vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Aí um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor esqueceu a bênção apostólica. Eu sei o que é a bênção apostólica. Eu nasci de novo numa igreja que o pastor encerrava, que as doces e abundantes consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém. Hã? Mas eu digo, o que adianta a gente liberar a bênção apostólica e o crente não viver o evangelho? Se você não viver o evangelho, você não vai viver essa bênção. Se você não tiver consciente das verdades da palavra, você não vai viver essa bênção, porque a bênção não é do pastor, a bênção é do Senhor. Você está aqui. Mas às vezes nós estamos presos a esse sistema religioso. E a gente se esquece, irmão, que evangelho não é religião. Nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. Ei, você representa o reino. Somos cidadãos do céu. A sua pátria não é essa. A sua pátria é o céu. Nós estamos aqui de uma maneira transitória. Estamos aqui como um exército de ocupação. A guerra já foi vencida, mas nós estamos aqui para ocupar o território. E precisamos entender essa responsabilidade como ocupadores de território. Nós temos que pregar o evangelho e fazer discípulos. Pregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem gente que diz assim, não, pastor, eu não prego não, eu só tento viver o evangelho. E viver o evangelho não é mais que a tua obrigação. Jesus não disse, vivei o evangelho a toda criatura. Não, Jesus disse, pregai. Pregar é falar. Você tem que abrir a tua boca e falar. Ah, mas eu sou tímido. Não. Timidez não é para o evangelho. Ele não nos deu espírito de covardia e nem de medo. Você tem que pregar o evangelho, irmão. Aleluia. Reinhard Bonk, um grande evangelista alemão, ele disse, Deus não nos chamou apenas para contar decisões, mas para formar discípulos. Aleluia. A gente precisa se alegrar quando pessoas se convertem. Quando pessoas tomam a iniciativa de receber Jesus. Mas a gente precisa entender que existe um papel para nós como igreja. E esse papel é de nós discipularmos essas pessoas. Sentarmos com ela, abrirmos a Bíblia e dizer para ela, olha, você se converteu, mas agora tem uma nova vida para você. Essa pessoa não sabe dessas verdades, ela não sabe que ela é uma nova criatura, ela não sabe que o Espírito Santo está habitando dentro dela, ela não sabe que a graça de Deus está operando sobre ela, que ela agora é justiça, que ela não é mais pecado. Irmão, tudo que você aprendeu no Rema, tudo que você tem aprendido aqui na igreja, você precisa passar para outras pessoas.
Aleluia. Temos que ser inconformados com poucas pessoas no nosso VC. Tem gente que é assim, nosso VC, né? Só tem eu, o líder e a minha filha de 4 anos. Mas é uma bênção, pastor. Não, não é uma bênção. O VC precisa funcionar. Às vezes só tem uma pessoa lá, que bênção, vai funcionar. Glória a Deus. Mas você não pode se conformar com aquilo. Você tem que ligar para pessoas, convidar pessoas. Aí assim, pastor, eu liguei para fulano, mas ela não quis ir. Irmão, você faz uma lista. Você liga para 10 pessoas. De 10, uma vai. O aproveitamento é mais ou menos assim. Mas você tem que ter as 10 que você vai ligar. Você tem que chamar, convidar pessoas para o seu VC. E você tem que estar empolgado com isso. Isso não é papel só do líder, não. Não é só do anfitrião, não. É de quem faz parte do VC. Você precisa estar animado, empolgado. Você precisa chegar lá no seu VC, tem 20 pessoas, ter 10 pessoas. E esse ano é um ano de multiplicação nos nossos VCs. E você precisa estar animado com isso. Não, eu não quero multiplicar, não. Eu vou perder fulano, pastor. Não, você não vai perder, não, irmão. Você está ganhando. Aleluia. O objetivo do VC não é ficar lá um monte de crente velho, tendo comunhão, né? Não, irmão, é ganhar pessoas. E você tem importância no seu VC. Eu não vou hoje não. Não, eu não estou com vontade, eu estou cansado. Eu estou aqui com minhas pernas que não aguento. Estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Mas eu vou para o VC porque eu sou necessário lá. Vai ter algum visitante, eu vou levar alguém comigo. Eu vou passar na casa de fulano, vou levar para o VC. Isso é fazer discípulo, irmão. Fazer discípulo é isso, é pegar o seu carro, falar, fulano, tudo bem? E aí, tá pronto? Pronto para quê? Para o VC, estou passando aí para te pegar. Se arruma aí, 10 minutos, estou passando aí. Estou passando aí para te levar para o culto. Mas não. Não vou não, o líder não me ligou, eu não vou hoje não. Não, irmão. Inverte esse papel. Sai desse modo onde você requer atenção, requer oferta. Requer que alguém te pegue. Não, alguém tem que passar aqui para me dar carona. Não, eu vou pagar o Uber, eu não tenho carro, mas eu vou pagar o Uber. E o meu Uber eu vou passar na casa de fulano. Uber, bota aí, aumenta aí, como é que chama aquela, para a rota? Acrescentar uma parada. Acrescenta uma parada a mais aí. Aonde é? Lá no Cafundó do Judas. Mas eu vou buscar. Porque eu estou cumprindo o ide e fazer discípulos. Aleluia. Clemente de Alexandria disse, o verdadeiro cristão é aquele que aprende de Cristo e ensina outros a segui-lo. O verdadeiro cristão é aquele que aprende de Cristo e ensina outros a segui-lo. Aleluia. Você tem ensinado outras pessoas a seguir Jesus? Nós precisamos despertar para isso, irmãos, como igreja. O avivamento nessa cidade já começou. Eu não sei se você tem percebido isso, mas as igrejas estão crescendo. Crentes, né, têm se posicionado na palavra. Autoridades têm se convertido. Nós temos visto o que Deus tem feito. O cenário tem mudado. E sabe, Deus conta comigo e com você para que isso seja mais forte, para que isso seja mais rápido. E sabe de uma coisa? Onde eu passo e eu falo que eu sou da Igreja Verbo da Vida, que eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida, as pessoas, ele é da Igreja Verbo da Vida. Parece que eu sou um ET, um extraterrestre, né? Mas graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque nós somos conhecidos por aí, entre os crentes, como crentes que vivem a palavra e que são cheios da palavra. Aleluia. Eu não sei se você já viu algum vídeo por aí circulando, tem circulado alguns vídeos aí, de pastores muito conhecidos, pregadores muito conhecidos no Brasil, a pastora Thalita Pereira, tem uma outra pregadora que eu não sei o nome, que é muito conhecida, estourada aí, e elas gravando um vídeo dizendo assim, não, pregar na Igreja Verbo da Vida é muita responsabilidade, porque o povo é cheio da palavra. Aí ela fala, mas eu gosto, porque é o povo que valoriza a palavra, que honra a palavra, é um povo que vive o evangelho. Irmãos, nós temos uma reputação por aí. Agora nós não podemos ser o povo cheio da palavra, que conhece a palavra, mas que não prega o evangelho,
que não discipula pessoas. Não, irmão, nós temos que fazer isso crescer. Nós somos participantes diretos do avivamento em Teresina. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro quando a gente assumiu a igreja. Eu me lembro que nenhuma igreja aqui tinha um departamento com o pessoal nas plaquinhas, os amadores, né? Com as plaquinhas na frente, distribuindo alguma coisa. E de repente, irmão, as igrejas começaram a ter. A gente começou a se tornar uma referência. Eu me lembro que não tinha nenhuma igreja em Teresina que tinha uma sala dos visitantes, o V3. E de repente agora as igrejas começaram a ter. Nós fomos a primeira igreja a ter um telão de LED em Teresina. E de repente agora as igrejas começaram a ter. Nós somos uma das primeiras igrejas a ter uma livraria. Agora as igrejas começaram a ter. A gente se tornou uma referência na cidade. Que coisa maravilhosa. Isso mostra, irmãos, que nós somos relevantes na cidade. A gente estava fazendo uma estimativa. Você sabia, irmão, que a nossa igreja é ou a quarta ou a quinta maior igreja de Teresina? Isso é maravilhoso. Que bênção, nos enche de orgulho. Mas não para por aí, não. Nós precisamos mesmo vestir essa capa de crentes maduros. Os outros crentes precisam reconhecer isso em nós. Nós precisamos ser, irmãos, aquele suporte para as pessoas. Aquela torre, aquele farol para as pessoas. Onde alguém está precisando de cura, vai procurar a gente vai impor as mãos sobre eles. Se alguém está precisando de conselho, nós vamos ter sábios conselhos para dar. Se alguém está precisando de referência, nós vamos ser essa referência para eles. Se alguém está precisando de oração, nós vamos orar por eles. Nós precisamos vestir essa capa como os crentes mais maduros, mas nós não podemos negligenciar o fazer discípulos. Não podemos, irmãos, nos encher da palavra e nos tornarmos soberbos. E nos esquecermos que o evangelho é ide, fazei discípulos. Aleluia. Nós precisamos ser apaixonados por vidas. Um avivamento, ele está relacionado aos dons do Espírito acontecendo. Um avivamento, ele está relacionado a um grande mover de Deus, mas ele também é acompanhado por uma consciência forte do ide e fazer discípulos. E o avivamento em Teresina já começou. Agora, Deus conta com os seus filhos mais maduros nessa cidade. E quem está falando que somos os mais maduros não sou eu, não. São os testemunhos que eu escuto por aí, de outros crentes que veem em nós crentes mais maduros. Não estou dizendo que somos a melhor igreja, não somos. Mas eu estou dizendo que os outros crentes nos reconhecem como os mais maduros. E como pode, irmão? Deus está fazendo um grande avivamento. E os mais maduros não estão participando disso. Então para de ficar tão focado nos seus problemas. Para de ficar tão focado na sua realidade. Para de ficar tão focado nas suas necessidades. E começa a focar no propósito de Deus. Começa a focar na vontade de Deus. Começa a focar no ide e fazer discípulos. Você deve ser um pai espiritual, uma mãe espiritual. Onde estão os seus filhos? Paternidade espiritual é bíblico. Pedro falou, olha, João Marcos, meu verdadeiro filho na fé. Paulo falou, olha, Timóteo, que serviu comigo como um pai a um filho. Como um filho a um pai. E nós precisamos exercer essa paternidade espiritual. Não para que a gente se torne dominadores, né? E tem gente que é assim, né? Fulano é meu filho, você tem que fazer o que eu mando. Não é isso. Mas a gente precisa gerar filhos espirituais que nós vamos ensinar a palavra e transformá-los em discípulos de Jesus, não nossos. Você está aqui? Mateus 28, 19, o texto que nós começamos a ler, ele diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A missão, irmão, é a gente ensinar todas as coisas que a gente tem aprendido, que Jesus tem ordenado. É engraçado porque ele não diz que eu tenho pedido.
Ensina todas as coisas, ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho pedido para vocês. Não, ele diz, ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você tem uma responsabilidade. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele, Jesus, nos tem ordenado. E aí ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você estiver ensinando para alguém, Jesus vai estar com você ali. Eu não sei o que falar, ele vai dizer as palavras que você vai falar. Eu não sei o versículo, ele vai dizer o versículo que você vai falar. Ele está dizendo, olha, faz o que eu estou mandando você fazer. E não se preocupa com os recursos, não se preocupa com a estrutura, eu vou dar tudo que você precisa. Chamado é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eu questiono pessoas que dizem, eu tenho chamado, mas não cuidam de ninguém. Tem gente que diz assim, eu tenho um chamado pastoral. Cadê as suas ovelhas? Mas eu preciso... Não, você não precisa de nada, não. Se você tem um chamado pastoral, você precisa ter ovelhas. As suas ovelhas estão lá no seu trabalho. As suas ovelhas estão lá na sua casa. São seus vizinhos. São suas ovelhas. Você não precisa ter o cargo pastor, ter sido licenciado, ordenado. Não, você precisa exercer o chamado. E quando você estiver no chamado, aí Deus vai levantar você. Aí Deus vai reconhecer você diante dos homens. Eu tenho um chamado de mestre. Cadê os discípulos? Jesus só foi chamado de mestre porque ele tinha discípulos. Você precisa ensinar as pessoas. Eu sou profeta. Cadê? Você tem cuidado de pessoas? Todos os chamados, irmão, todo chamado ministerial nos 5 dons, eles foram chamados para cuidar de pessoas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? É fazer pessoas se tornarem perfeitas, aperfeiçoar pessoas, trazer crescimento para as pessoas. E tem muita gente que diz que tem chamado, mas na verdade não tem. Ou tem, mas tem um plano próprio, um projeto próprio de poder. Ela quer entrar no chamado, quer ministrar a palavra para ser vista, reconhecida e honrada pelas pessoas. Mas ela não está envolvida com a causa. Qual é a nossa causa? Jesus e o Evangelho. Cuidado, irmão, para você não estar envolvido em intenções malignas, onde você quer ser o centro das atenções, onde você quer ser reconhecido, honrado. Evangelho não é glamour, evangelho é trabalho, evangelho é dedicação, evangelho é causa, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos nós temos um chamado, todos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz assim, você sabia que você tem um chamado? Todos nós temos um chamado de Deus. Nem sempre é um chamado nos 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nem todos fomos chamados. A Bíblia fala que uns foram chamados para apóstolos, outros. Então não são todos na igreja. Tem pessoas que não têm um chamado nos 5 dons, mas têm chamados auxiliares ou chamados de ministério de socorros. Mas todos nós temos um chamado. E não importa qual seja o chamado. O que importa é que, dentro desse chamado, nós somos convocados por Deus, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todo chamado é para cuidar de pessoas. O chamado não é para você. Eu não posso ser o meu pastor. Eu sou pastor, então eu vou me pastorear. Não. Eu sou profeta, então eu vou me autoprofetizar. Não. O chamado é para o outro. O dom que você carrega, o chamado que você possui, é para o outro. É com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quando alguém se converter aqui na igreja, irmão, você precisa ir lá, precisa ter uma fila, precisa ter uma disputa. Imagina, 10 pessoas disputando, não, eu vou cuidar, não, eu que vou cuidar, eu que vou cuidar. Pronto, os 10 cuidam. É uma guarda compartilhada do filho. É necessário que haja isso. Precisamos ser apaixonados pelas pessoas. Precisamos ser apaixonados pelas pessoas. Paixão mesmo. Sabe? Aquela dorzinha que a gente sente quando a gente está apaixonado. Aquele frio na barriga, aquelas borboletinhas que ficam ali voando dentro de nós. Quando a gente está apaixonado e a gente lembra da nossa pessoa amada.
Aleluia. Quando eu viajo, irmão, eu fico longe da minha esposa. E aí eu estou lá em outra cidade, pregando a palavra. E aí quando eu me percebo que estou longe dela, aí vem aquelas borboletinhas dentro de mim. A gente precisa ter esse mesmo sentimento pelas pessoas, pelas vidas. Entendendo que se nós não fizermos algo, nós estamos fora do propósito. Se nós não fizermos algo, aquela pessoa pode ir para o inferno. E uma vez que ela vai para o inferno, não tem volta. Ela vai sofrer eternamente. A gente precisa ter compaixão, misericórdia dessas pessoas. Isso faz parte do amor de Deus que foi derramado dentro do meu coração e do seu coração. Não é um amor carnal, não é um sentimento natural, mas é algo espiritual, sobrenatural, que a gente não consegue compreender. Mas a gente precisa estar disponível para que esse amor atue. E a gente deixe essa compaixão, essa misericórdia, essa paixão pelas vidas virem à tona. Amém, irmão? E que hoje à noite nós possamos assumir um compromisso com Deus, de estarmos ligados, conectados com a causa, com o ide e fazei discípulos. Você pode ficar de pé, eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus nos chamou, irmão, para sermos crentes de verdade. Ser crente de verdade não é só não fumar, não beber, não falar mal dos outros, não adulterar, não roubar. Não é só isso não, irmão. Ser crente de verdade é estar envolvido no propósito. Ser crente de verdade é abraçar a causa. Ser crente de verdade é entender o id. É entender a missão. É entender o propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, Deus, Ele conta comigo e com você. Deus, Ele conta comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus, que a partir de hoje, uma consciência plena do propósito, do chamado, da causa, está sendo gerado na sua vida. Eu quero orar por você. Você pode levantar suas mãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade absoluta nas nossas vidas. Nós reconhecemos a tua palavra e queremos andar à altura dela. Sabemos da sua expectativa ao nosso respeito. Somos nessa terra, Pai, vasos. Queremos ser usados por você. A tua palavra fala que todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos filhos, mas temos um coração de servos e queremos te servir todos os dias das nossas vidas. Queremos te servir todos os dias das nossas vidas. E eu declaro, Pai, que a partir de hoje, as pessoas que chegarem até nós, elas não vão sair da mesma forma que chegaram. As pessoas no nosso cotidiano, no nosso trabalho, as pessoas que chegarem até nós, elas vão ser marcadas pela tua palavra. E nós não vamos deixá-las passar, mas nós vamos cuidar delas. Nós vamos amá-las. Nós vamos pregar, ensinar o evangelho para elas, de maneira que elas se tornem discípulas. Em nome de Jesus, assumimos esse compromisso com o Senhor. E declaramos, Pai, a chama do avivamento nessa cidade, aumentando, crescendo. E que não sejamos conhecidos somente como crentes que pregam a palavra ou que vivem a palavra, mas que sejamos conhecidos como crentes que formam discípulos. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um novo tempo sobre essa igreja. Um tempo de maturidade. Eu declaro os nossos VCs sendo multiplicados. Novos líderes surgindo. Eu declaro novos VCs nascendo. Eu declaro, Pai, essa igreja completamente engajada em ganhar pessoas. Eu declaro um despertamento, Pai,
sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua de olhos fechados. Queria que, por gentileza, todos estivessem de olhos fechados agora. Eu quero fazer um convite muito especial. Se você está aqui nessa noite, talvez seja a primeira vez que você tenha vindo aqui para a nossa igreja, ou a primeira vez que você veio para uma igreja evangélica. Talvez seja a segunda, a terceira vez, eu não sei. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Sabe, receber Jesus não se trata de mudar de religião, mas se trata de mudar de vida, de mudar a sua eternidade para sempre. Jesus, ele era Deus, estava com Deus. E ele abriu mão da sua divindade, da sua glória e do seu poder para vir ao mundo como homem, a fim de ensinar a humanidade sobre o plano e o propósito de Deus. E não somente isso, mas de pagar um preço. E esse preço custou a sua própria vida. Um preço de sangue, por mim e por você. Nós é quem merecíamos estar naquela cruz, porque éramos pecadores, porque estávamos distantes de Deus. Mas Jesus pagou um preço por mim e por você, de uma vez por todas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que cresce nele, todo aquele que o recebesse como Senhor, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a vida eterna está disponível para você. Viver eternamente com Deus. Uma vida de paz, de alegria, de refrigério. E tudo que você precisa fazer é receber Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, se você ainda não sabe para onde você vai quando você morrer, eu quero dizer, você precisa de Jesus. Faz um sinal com a sua mão, ainda que você não entenda o que é. E eu quero orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Se você por um acaso ficou constrangido, com vergonha, você pode me procurar no final ou procurar alguém da nossa equipe e a gente vai ter o prazer de ensinar a palavra para você. E você vai viver um novo tempo, se tornando um discípulo do Senhor. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Você que ainda, por algum motivo, não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu vou pedir para você não participar da ceia. A ceia é somente para filhos, somente para aqueles que nasceram de novo, somente para aqueles que são discípulos de Jesus. E se você ainda não tomou essa decisão, não tem problema, mas não participe da ceia. A ceia é algo sério, ceia é um memorial, mas ceia, acima de tudo, é algo espiritual. E o apóstolo Paulo nos adverte sobre os riscos, né, que temos de tomar a ceia de uma maneira errada. Então, eu peço a você, para você não tomar, caso você não tenha recebido Jesus. Mas se você é visitante, se você já é crente, é de uma outra igreja, eu quero dizer para você, fique livre, fique à vontade para você participar da ceia do Senhor conosco. E todos nós que somos filhos, devemos participar da ceia. A ceia não se trata de alguns que estão condenados não participarem. Não, irmão, a ceia é para filhos. A ceia é para todos nós. Amém? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre a ceia, e ele fala que o homem, em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a exigência que nós temos para participar da ceia é que nós nos examinemos. Mas Paulo não diz, olha, se o exame der negativo, aí não coma. Não, ele diz, se examine. E aí, depois do exame, não importa se ele deu negativo ou se ele deu positivo, aí você participa, aí você come do pão e beba do cálice. No verso 29 ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, aquele que vai comer e beber juízo para si é aquele que come e bebe sem discernir, sem fazer o exame, sem ter a compreensão do que é o corpo de Cristo, do que é fazer parte da família de Deus. Então,
a observação que Paulo faz para nós acerca da ceia é que, primeiro, precisamos ser filhos, precisamos fazer parte da família de Deus. E segundo, que nós devemos participar da ceia, mas não de modo indigno, sem discernir o corpo. Então precisamos discernir o corpo, precisamos nos examinar. E nós vamos agora render graças pelos elementos. O pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado, meu e no seu lugar. E aqui também está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Então eu queria convidar você para que juntos, como família, como corpo, nós pudéssemos render graças ao Senhor. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como família, como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. Te damos graças pelo sacrifício de Jesus no nosso lugar. E estamos aqui para participar da ceia do Senhor, que é uma ordenança, um mandamento para a igreja. Assim como o batismo e o ide, a ceia é um mandamento, uma ordenança, e nós queremos cumprir isso hoje, mas não como se fosse um ritual, como se fosse algo religioso, mas fazemos isso de todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação e com toda a nossa alegria. Sabemos, Pai, que a ceia é um memorial do Senhor, fazemos isso em memória do Senhor, mas fazemos isso com toda a gratidão, com todo o nosso amor e com toda a nossa devoção. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor. Aqui está esses elementos, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o sangue, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Te damos graças por isso. E nós declaramos a nossa unidade intacta. Nada pode roubar a nossa unidade. Somos uma igreja forte, unida. Aqui não há espaço, Senhor, para divisões, para panelinhas. Aqui não há espaço para rebeldia. Aqui não há espaço para partidarismos. Aqui nós somos uma grande comunidade. Nós somos uma grande família. Nós somos aqui, Pai, o corpo de Cristo aqui na terra. Te damos graças por isso e consagramos a nossa unidade ao Senhor, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Então os diáconos vão estar nos servindo. Enquanto isso nós vamos cantar uma música. Eu vou pedir para que você não participe ainda, espere até que todos recebam e em seguida nós vamos juntos participar da ceia. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue
Aleluia. Todos receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, faz um sinal com a sua mão. Nosso diaconato vai entregar para você. Todos receberam? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, lá no verso 23, o apóstolo Paulo ainda, continuando, instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz a seguinte afirmação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse pão sem fermento, ele representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar, participa. No verso 25, o apóstolo Paulo continua a sua instrução, dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar naquela cruz, entendendo as palavras de Isaías no capítulo 53, no verso 3, que diz que certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, feridas estas, por onde o sangue foi derramado, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Se você tiver algum sintoma, alguma enfermidade no seu corpo, você pode tomar posse agora da sua cura e você vai sair daqui completamente curado, participando da ceia do Senhor. Então, com essa consciência, em memória dele, participe. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter tomado a sua última ceia com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Então vamos cantar um cântico, amém, irmãos? Possibilidades de vidas estão sobre nós. Possibilidades de vidas, nada nos detém. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, nós vamos viver. Oh, 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 nada é impossível. Oh, 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 tudo é possível. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, nós vamos viver. Oh, 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 nada é impossível. Oh, 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 tudo é possível. Aleluia, glória a Deus, que culto poderoso, amém, queridos? Certamente você foi alcançado nessa noite, recebeu a palavra poderosa do Senhor, amém? E eu não poderia deixar você ir sem fazer aqui algumas indicações literárias. Eu queria te indicar o primeiro livro, O Fim da Igreja Espectadora, de Tony Cook. Esse livro você vai encontrar lá no nosso Verbo Shop, assim como Uma Vida em Chamas, de Rick Renner, você também encontra lá. E o livro Crescendo Espiritualmente, um livro maravilhoso de Kenneth Hagin. Então passa lá no nosso Verbo Shop, adquire alguma dessas literaturas, ou todas elas, ou alguma outra, e certamente você vai crescer espiritualmente e avançar naquilo que é o plano de Deus para a sua vida, amém? Lá no nosso hall de entrada, o Verbo Café também está funcionando, então passa lá e compra lá o seu lanche.
Você não vai jantar na sua casa hoje, você vai jantar aqui, vai lanchar lá e certamente tem algo maravilhoso preparado para você, tá bom? Então, tendo dito tudo isso, vá na graça e na paz. Eu declaro uma semana poderosa sobre a sua vida. Boas notícias chegando em nome de Jesus e o extraordinário de Deus, as possibilidades divinas acontecendo nesses dias em nome de Jesus. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra.